Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, que tem nos guardado, que tem nos abençoado e tem permitido mais um dia estarmos aqui na presença dEle, diante dEle, para nessa noite estudarmos a palavra do Senhor, para nessa noite falarmos com Deus. Queremos pedir nesse momento que o Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Quero convidar você que está na sua casa a também separar esse tempo para estar conosco. Esse é um momento de estudo e aprendizado da palavra do Senhor. Estamos aqui todas as quartas-feiras, às 19 horas, estudando a Bíblia. Então, estamos expondo aí o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus. Eu quero orar nessa noite e quero também dizer para você que você pode deixar aí o seu pedido de oração para depois estarmos orando com você, intercedendo por você, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua família. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar esta noite por esse momento especial que o Senhor tem separado, que nós temos separado, Senhor, para estudarmos a Tua palavra, para refletirmos sobre aquilo que o Senhor tem projetado, aquilo que o Senhor tem desejado para a Tua igreja. Ó Deus, e nós oramos nessa noite pedindo a Tua graça, pedindo, meu Deus, a Tua misericórdia, pedindo, Senhor, que o Senhor seja benevolente, seja longânimo para conosco, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, que conhece a palavra, que penetra as profundezas de Deus, Teu Espírito Santo venha revelar ao nosso coração, venha revelar ao nosso espírito aquilo que o Senhor quer que venhamos transmitir, que venhamos falar aos corações essa noite, meu Deus. Oramos por aqueles, ó Deus, que estão agora no seu lar, na sua casa, mas estão juntamente conosco, com a sua Bíblia, estudando a palavra, aprendendo e recebendo do Senhor, recebendo do Espírito do Senhor, recebendo do alimento do Senhor, que o Teu Espírito Santo, Ele venha alimentar os nossos corações, Ele venha alimentar as nossas vidas, que sejamos, meu Deus, nesta noite, ministrados de uma maneira toda especial pelo Senhor. Pai querido, eu oro agradecido por este momento e abençoando todos aqueles que estão agora juntamente conosco estudando a palavra do Senhor e aqueles que ainda irão estudar e ver esta mensagem. Pai, nós oramos em o nome de Jesus. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, livro aos Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 9. Hebreus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9 até o versículo de número 12. Hoje nós vamos falar sobre as coisas que acompanham a salvação. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas de Deus. Irmãos, é uma das verdades da Bíblia, das Escrituras Sagradas, e que nós precisamos
tê-la em nosso coração durante a nossa trajetória cristã, durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada. Uma verdade que nós precisamos ter é sobre a segurança da nossa salvação, é sobre a certeza da nossa salvação. Essa convicção nós devemos carregar em nossa vida, devemos carregar durante a nossa caminhada. Claro que essa certeza da salvação, essa convicção da fé salvadora, ela pode ser abalada em alguns momentos da nossa caminhada, em alguns momentos da nossa vida, onde podemos pensar, ouvir aqueles questionamentos: somos salvos ou não? Aquelas dúvidas vêm à nossa mente, vêm ao nosso pensamento, vêm aos nossos sentimentos. Mas a verdade é que a certeza da salvação na pessoa de Jesus é uma verdade que nós precisamos ter ao longo da nossa caminhada, sem jamais desistir disso. Quando nós olhamos para esse texto que nós estamos observando, de Hebreus capítulo 6, a partir do versículo de número 9, nós observamos no texto anterior que uma severa advertência foi feita àqueles crentes, uma severa advertência foi feita àquela igreja. O escritor, ele que é um líder zeloso, preocupado com o desempenho daquela igreja, ele no capítulo 6, aí, a partir do versículo 4, ele fez uma séria advertência, alertou aquela igreja sobre o perigo de abandonarem a fé, principalmente falando daquele grupo que nós falamos a semana passada, que são os apóstatas, aqueles que negam, aqueles que renunciam, aqueles que abandonaram a fé. Depois dele falar duramente com esse grupo sobre a severidade, sobre o juízo que estes que haviam abandonado a sua fé, eles estavam prestes a incorrer, agora o escritor, ele se volta para aquela igreja com uma palavra de encorajamento. E aí em Hebreus 6, a partir do versículo 9, é onde começa essa palavra de encorajamento. Ele quer incentivar aqueles crentes a perseverar, ele quer incentivar aqueles crentes a não desanimarem, a não duvidarem da plena certeza da sua salvação. Eles querem que eles experimentem essa esperança, essa convicção, essa certeza até o fim. Então, a primeira coisa que nós podemos observar, que está no versículo 9, é que existe uma confiança agora no coração do escritor, uma expectativa, porque ele vai fazer um contraste agora com o grupo anterior. Ele vai dizer: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores. Então veja bem que ele começa quanto a vocês. Ele havia falado antes daqueles que haviam abandonado a fé, daqueles que estavam prestes a incorrer no juízo, que era aquele solo que produziu espinhos e abrolhos, mas ele diz: olha, em relação a vocês, nós estamos esperando, a nossa expectativa não é de juízo em relação a vocês, não é de coisas ruins. Quanto a vocês, nós esperamos coisas que são melhores. A situação de vocês não é a situação daqueles que estão prestes
a enfrentar o juízo de Deus, não é a situação daqueles que rejeitaram o Evangelho, que rejeitaram as boas novas, pelo contrário. E ele chega a falar para esses irmãos, e ele diz, e ele vai os chamar de amados. Ele está falando agora com a igreja, ele está falando com aqueles crentes, ele está falando com aqueles irmãos, e ele está dizendo: olha, o meu coração está cheio de expectativa em relação a vocês. Ele olhou para aquela igreja, ele olhou para aquele grupo de crentes, e ele percebeu que havia coisas boas na vida deles. Havia algumas evidências na vida deles, evidências estas que apontavam para a salvação deles. Evidências estas que mostravam que eles eram um solo produtivo, que tinha a bênção de Deus, que recebeu a chuva e que estava produzindo frutos. Evidências estas que apontavam para a salvação. Lá no capítulo 10, lá no versículo 39, ele vai falar novamente disso, vai dizer: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, aqueles crentes que estão ali, eram crentes que haviam mostrado a evidência de que eles eram salvos, de que eles estavam servindo a Deus, de que eles estavam voltados para Deus. E o escritor, ele traz essa confiança no seu coração. Ele diz: olha, estamos convictos, eu estou persuadido. Ele analisou a vida, olhou para a vida daqueles crentes, e ele chegou a essa conclusão espiritual. Ele diz: olha, o que eu posso esperar de vocês não é o desânimo, não é que vocês vão desistir, que vocês vão abandonar a fé, que vocês vão olhar para trás, porque talvez depois dessa exortação dura que ele apresentou nos versículos 4 e 8, alguns pudessem estar questionando até mesmo a sua salvação, pensando: será que realmente eu sou salvo? Será que eu não sou um desses que abandona a fé, que não tem mais solução? E ele agora, o escritor, ele começa a animar esses crentes, trazer uma palavra de consolo para eles. Ele diz: olha, eu estou cheio de confiança em relação a vocês, porque eu estou esperando algo de vocês, e o que eu espero de vocês, eu estou persuadido de coisas boas, de coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Então ele está falando agora da vida cristã, da evidência do fruto do Espírito na vida daqueles crentes, que eles haviam abandonado o pecado, que estavam crescendo espiritualmente, que eles estavam experimentando o resultado, a eficácia da obra salvadora na vida deles. Ele diz: eu espero de vocês coisas melhores, eu estou convicto dessa verdade. E depois que ele apresenta, que ele diz que ele está confiante, que ele está persuadido, que ele espera coisas melhores daqueles crentes, porque na verdade, a verdade é que todos nós esperamos daquela pessoa que recebeu a palavra de Deus, que está na igreja, que está buscando a Deus, esperamos coisas que dizem respeito à salvação, esperamos o crescimento, esperamos o fruto do Espírito, esperamos uma vida com Deus, esperamos o envolvimento dessa pessoa, dela nas coisas de Deus, no reino de Deus. E o autor está falando disso: olha, eu estou esperando coisas melhores de vocês. E eu olhei para a vida de vocês e percebi e vejo que existem evidências que revelam a salvação, que revelam que vocês podem ter a certeza, a convicção de que vocês são salvos, de que vocês pertencem a Deus, de que vocês são povo de Deus. E a minha pergunta para você hoje à noite, nesse momento, é: quais são as evidências na sua vida
de que você é salvo? Você tem convicção da sua salvação? Certeza de que realmente você é uma pessoa salva? Ou você só vem à igreja, cultua, aqui ou acolá, lê a sua Bíblia, mas você diz: olha, pastor, eu não tenho certeza, e ninguém pode ter certeza disso. Mas a Bíblia mostra que nós, que somos nascidos de novo, fomos gerados de novo por Deus, nascidos da palavra, que nós devemos ter a certeza da vida eterna. E existem evidências interiores e exteriores de que nós somos salvos, de que como povo de Deus nós estamos evidenciando isso. E o autor, ele vai apresentar agora aqui algumas ideias sobre essa questão da salvação, algumas evidências sobre aquilo que comprovam que ele espera melhores coisas concernentes pertencentes à salvação. Então, a primeira delas, que eu quero que você observe, é que a salvação, ela sempre é acompanhada de evidências visíveis. A salvação, ela sempre é acompanhada de evidências que são visíveis, que são percebidas. Se nós olharmos para o versículo de número 10, você vai perceber que aqueles crentes, eles haviam evidenciado, eles haviam mostrado, apresentado algumas evidências de que eles eram salvos, de que eles haviam sido transformados, que eles haviam sido mudados, que eles não viviam mais para si. Olha o que diz o versículo 10. Ele começa dizendo: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Então, o que ele mostra aqui é que esses crentes, eles tiveram uma experiência verdadeira de transformação em sua vida, e essa evidência está revelada na maneira como eles viviam, no comportamento deles, na atitude deles, o que eles fizeram, o trabalho deles, a vida deles com Deus, a vida vertical deles evidenciavam que eles tinham a salvação. A vida horizontal deles também evidenciavam que eles eram pessoas salvas. Quando nós vamos para o capítulo 10, ali do versículo 32 ao 34, o autor vai dizer: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes com grande combate de aflições. Então veja que eles passaram por aflições, eles combateram. Em partes fostes feito espetáculo com vitupérios, tribulações. Em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Então veja que as aflições, as tribulações, as lutas que esses crentes passaram, por causa da sua fé, por causa da sua vida em Jesus, é uma evidência dessa salvação. E a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então esses crentes, eles, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos encontrar, o texto bíblico está revelando, está mostrando, o autor está dizendo que existem verdades,
existem valores, existem evidências que apontam, que mostram que eles são salvos, que eles são um povo de Deus, que eles precisam perseverar, que eles têm a verdadeira salvação. Porque, irmãos, a salvação, ela sempre é acompanhada com evidências, como também a perdição. O próprio texto, antes, quando nós olhamos no versículo de número 7, quando você observa o versículo número 7, ali fala daquela terra que recebeu a chuva, e como era uma terra boa, que representa o crente salvo, o crente transformado, o texto vai dizer que o resultado disso é que produziu, é que houve erva útil, é que teve a bênção de Deus. Por outro lado, aquele mesmo terreno que recebeu aquela chuva, mas não produziu, o resultado, o produto foi espinhos, o produto foi abrolhos, foi rejeitado, veio a maldição. Eram as evidências de que essas outras pessoas, elas não tinham sido transformadas, não tinham sido mudadas, libertas pela palavra, não tiveram uma experiência com Jesus. E o autor está dizendo, olha, a salvação genuína, ela sempre é acompanhada de evidências visíveis. As pessoas percebem que sua vida é diferente, que você foi transformado, que sua vida foi mudada. Esse é o nosso primeiro ponto nesse texto. O segundo ponto que nós podemos observar é o amor como evidência da salvação. O amor como uma evidência da salvação. Porque no versículo 10 ainda, o escritor vai dizer que Deus, ele não vai se esquecer do amor que eles demonstraram. Havia amor naquela igreja, havia amor naqueles corações. E o amor a Deus, que aqueles crentes, eles têm esse amor, o texto bíblico vai dizer que, vai mostrar que eles evidenciaram esse amor para com o seu nome, para com Deus. Então o escritor viu naquela igreja, no coração daqueles crentes, a evidência do amor. Então, o amor de Deus, decorrente, vamos dizer, de seu amor por nós, é o motivo principal de todo o serviço cristão. Por que nós servimos? Primeiro, porque Deus nos amou. O amor de Deus invadiu o nosso coração, encheu a nossa vida, e agora nosso serviço, a nossa vida é movida por esse amor. O fundamento de tudo aquilo que nós fazemos, o fundamento do nosso serviço, o fundamento da nossa vida, primeiro deve ser o nosso amor a Deus. É a base. Quando nós amamos a Deus de verdade. Mateus capítulo 22, versículo 37, diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Então veja, primeiro, eu amo a Deus. O amor de Deus vem à minha vida, vem ao meu coração. Eu sou movido agora por esse amor, a amar a Deus com todo o meu ser. E o resultado agora desse amor de Deus que veio ao meu coração, que veio à minha vida e que eu amo a Deus, o resultado é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Esse é o resultado. Essa é a evidência. Então a base para amar a Deus é reconhecer que Ele nos amou primeiro, mesmo quando nós éramos pecadores. Então a primeira verdade que nós temos na vida, não é a verdade que nós temos que amar a nós mesmos. Não, essa não é a verdade. Porque hoje muitas pessoas dizem, não, você precisa se valorizar mais, se amar mais. Irmãos, o homem, ele já é por natureza amante de si mesmo.
ele é por natureza amante de si mesmo. Até mesmo uma pessoa, quando ela tira a vida, não é porque ela não ama a si mesma. Pelo contrário, ela ama tanto a si mesma. Ela é egoísta, porque ela está pensando em quê? Na dor dela, no problema dela, na dificuldade dela. Ela não está pensando que em tirar a vida está destruindo às vezes a sua família, causando dor à sua casa, causando sérios problemas. Não, ela não está pensando nisso. Ela está pensando em si mesma, ela quer ver o fim da sua dor. Então, por isso que começa em Deus. Primeiro eu tenho que amar a Deus. E quando eu amo a Deus de verdade, o efeito desse amar a Deus, o efeito desse amor por Deus, vai se refletir. Então, primeiro eu vou perceber que eu fui amado por Deus. E agora eu vou amar a Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus. Eu vou me voltar para Deus como pessoa salva, como uma pessoa liberta. Eu vou me voltar para Ele nessa verdade, crendo nisso, vivendo essa verdade. Então o autor está dizendo que uma das evidências da salvação na vida desses cristãos era que eles amavam a Deus. Eles amavam, primeiro porque Deus os havia amado. Uma outra evidência desse amor é quando nós amamos, evidenciamos esse amor pelos outros. Porque o texto bíblico vai dizer que eles amaram, versículo 10 diz, evidenciaram amor para com o seu nome. Mas como foi que eles evidenciaram esse amor para com Deus? Para com o nome de Deus? Será que foi na igreja dizendo, Senhor, nós te amamos? Foi um amor somente de palavras? Não. A evidência de que esses crentes amavam a Deus estava agora no fato de que esses crentes, eles amavam seus irmãos através do serviço que eles prestavam a esses irmãos. Aqueles crentes estavam ministrando aos santos, estavam servindo a eles, estavam sendo canal de bênção na vida deles, porque o texto diz que Deus não era injusto para se esquecer do trabalho e do amor deles, que eles evidenciaram pelo nome do Senhor, pois servistes e ainda servis aos santos. O amor desses cristãos por Deus estava sendo evidenciado no amor dele pela igreja, no amor deles pelos irmãos. Eles estavam servindo aquela igreja, eles estavam cuidando, eles estavam vivendo em comunhão, eles estavam sendo pessoas cuidadoras, porque a palavra servir aqui é de onde nós temos a palavra diácono, aquela pessoa que cuida das questões sociais. E aqui o texto bíblico nos diz que eles serviram e eles continuavam servindo. Então o amor deles por Deus foi traduzido agora em serviço aos santos, que demonstrava que eles foram transformados, e que esse amor agora é fruto da ação do Espírito Santo, da vida de Deus na vida deles, porque eles estão cuidando um dos outros. O amor que havia no coração deles está transbordando para a igreja, está transbordando para o próximo. A fé deles não era só de palavras, era uma fé autêntica, era uma vida autêntica, porque eles estavam cuidando uns dos outros, servindo uns aos outros.
E como é que nós amamos a Deus? Nós amamos a Deus quando nós oramos, quando nós lemos a sua palavra, quando nós somos apaixonados pelas coisas de Deus, quando nós focamos nas coisas de Deus, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, quando o texto de Mateus 22, amamos a Deus de todo o nosso ser, quando toda a nossa alma está voltada para Deus, mas também quando nós amamos o próximo. Não tem como amar a Deus e não amar o próximo. Não tem como amar a Deus e não amar o nosso irmão. Não se preocupar com ele, não cuidar dele. Então o autor está mostrando essa evidência da salvação na vida deles, de que eles foram salvos, foram transformados, porque eles estão servindo aos santos. Eles serviram no passado, eles continuam servindo. E a minha pergunta novamente é: você tem servido aos santos? Você tem amado a Deus? Esse amor que você tem por Deus tem se tornado realidade na vida das pessoas? Na vida dos seus irmãos, na vida daqueles que você conhece? E são evidências de que é salvo, de que a pessoa é salva. Então veja bem, a evidência de uma pessoa salva é esse amor. É uma das evidências de uma pessoa salva. O amor para com Deus, o amor para com aqueles que estão em nosso lado, ao nosso lado. E esse amor uns pelos outros é um amor que requer firmeza, perseverança, paciência, fidelidade. O autor vai chamar isso de trabalho. Veja que ele usa a palavra, aí no versículo 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do serviço, o que aqueles crentes estavam fazendo, o tempo que eles tinham investido. Eles não eram pessoas desanimadas, vamos dizer, preguiçosas, mas havia trabalho na vida deles. E por causa disso, do amor, do trabalho, ele percebe que isso são evidência da salvação na vida daqueles crentes. Não é que alguém é salvo por causa disso. Porque as pessoas podem pensar, então quer dizer que se eu fizer isso, eu ajudar as pessoas, fizer aquilo outro, eu vou ser salvo. Não. A salvação não é pelas obras. Ninguém é salvo porque ajuda, ninguém é salvo porque cuida de alguém. Não, ninguém é salvo por obras. A salvação, ela é genuinamente gratuita, ela é de graça. Eu não posso fazer nada para eu ser salvo, porque senão se torna pelas obras. A salvação é pela fé, pela graça, somente pela graça. No entanto, quando essa graça de Deus, ela invade a minha vida, quando esse amor de Deus invade a minha vida, quando a salvação de Deus chega na minha vida, coisas melhores precisam acontecer. Evidências. E agora as obras que nós fazemos são resultado da salvação que chegou em nossa vida. São evidências de que somos salvos. É o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos salvos para as boas obras, e não é as boas obras que nos salvam. Então o escritor aqui, ele está mostrando, ele está evidenciando que esses crentes, que estes cristãos, eles têm uma genuína salvação, através dessas evidências que são visíveis. Eles amam a Deus, e eles amam também os seus irmãos. E essa evidência está mostrada através do trabalho deles e do amor. Trabalho e amor que estava no passado e que permanecia. Então veja bem, a salvação primeiro, ela é acompanhada de evidências. O amor é uma das evidências da salvação. Amor para com Deus,
com nossos irmãos, esse amor que é evidenciado por meio do trabalho, por meio do servir aos santos. Há uma terceira ideia, terceiro ponto ainda desse texto, é que a perseverança no servir é uma evidência, fortalece também, é uma evidência da nossa salvação. Essa perseverança, porque no versículo 11, olha o que o texto diz. O autor está dizendo: desejamos, porém, que continuem. Veja que ele havia dito antes: olha, vocês serviram, vocês continuam servindo agora, mas eu desejo que vocês continuem. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado. Até quando? Até o fim. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. É como se o autor estivesse dizendo: olha, vocês demonstraram grande zelo e comprometimento em sua devoção a Deus, em sua vida com Deus, servindo ao povo de Deus. E agora eu quero que vocês mostrem o mesmo zelo, a mesma sinceridade, em busca da plena certeza da esperança. Eu quero que vocês avancem, que vocês perseverem, que vocês não parem, que vocês não estacionem, que vocês não olhem para trás, mas vocês prossigam para a plena certeza da esperança. Que haja uma diligência no coração de vocês, que em nenhum momento vocês venham parar na jornada de vocês, venham desistir de servir, venham perder o entusiasmo pela obra de Deus, venham perder o prazer nas coisas de Deus, venham abandonar aquela paixão, venham abandonar aquele desejo de viver e servir para Deus. Não, ele está dizendo: olha, eu quero, o meu desejo é que vocês continuem, é que cada um de vocês continue servindo, continue focado em Deus, continue buscando a Deus, continue orando, continue lendo a Bíblia, continue congregando, se reunindo com os irmãos, continue exortando uns aos outros, continue abençoando uns aos outros. O meu desejo é que cada um de vocês continue olhando para Cristo, focado em Deus, voltado para Deus. É o desejo dele. Irmãos, e a resposta bíblica para a nossa vida é que a nossa vida, ela deve refletir aquilo que Deus fez em nosso coração. Os nossos atos, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser deve refletir aquilo que Deus já realizou dentro, lá na nossa alma. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 3, João diz: nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Quem é que conhece a Deus? É aquele que guarda os seus mandamentos. Irmãos, uma garantia da nossa salvação, uma certeza da nossa salvação, é quando você olha para a sua vida e você vê Deus operando através de você. E você vê que você está andando procurando andar de acordo com a palavra do Senhor, se submetendo à palavra do Senhor. Nós precisamos ter essa certeza em nosso coração. Olhar para nós e ver quais são os frutos, quais são as evidências, o que nós estamos mostrando, que tipo de solo é o nosso coração. Se nós estamos produzindo ervas úteis, ou espinhos, ou abrolhos. Por que muitos crentes não têm certeza da salvação? Porque eles olham para a vida deles e eles percebem que Deus não está presente. Eles percebem que eles não estão obedecendo a palavra, que eles não estão andando de acordo com a palavra, de acordo com a mensagem do Evangelho, de acordo com as palavras de Deus.
Não tem evidência. Porque a certeza que nós carregamos no nosso coração da nossa salvação é quando nós estamos obedecendo a palavra, andando nos caminhos do Senhor. Isso não quer dizer que nós nunca vamos errar, que nós nunca vamos falhar. Nós vamos falhar, nós vamos errar, mas nós vamos permanecer na presença do Senhor, buscando a Ele todos os dias. Então o autor ele está falando aqui, a partir do versículo 9 até o 12, daquilo que acompanha a salvação. As coisas que acompanham a salvação. Claro que existem muitas outras na Bíblia, mas o nosso foco é aqui no texto. É que o autor está querendo nos mostrar aqui no texto. Ele está nos mostrando aqui no texto que existem evidências da salvação na vida do cristão. Que existem coisas que evidenciam que você é salvo. O amor é uma delas. Porque você ama a Deus. Você ama seu irmão. E esse amor, ele está evidenciado no trabalho, no servir, quando nós servimos. Essa evidência da salvação, ela está revelada no fato de nós perseverarmos em servir. Servimos, continuamos servindo, estamos servindo e continuaremos servindo. E servindo a quem aqui? O texto diz, servindo aos santos. Servir aos santos. Essa proposta, essa ideia. E aí, por último, a ideia que o escritor ele vai apresentar aqui no texto sobre essa evidência, essas coisas que acompanham a salvação, é que aquelas pessoas que elas são salvas, elas precisam imitar a fé e a paciência daqueles que foram fiéis, daqueles que aguardaram as promessas e herdaram as promessas de Deus. Olha o que diz aí o versículo de número 12. Para que não vos torneis indolentes, ou para que não vos façais negligentes. Então veja que ele volta a um assunto lá do capítulo 5, ele está voltando quando ele fala sobre aqueles crentes que eram tardios em ouvir, é a mesma ideia, a palavra tardios aqui, é negligente, a mesma ali. Ele volta ao assunto dizendo, olha, para que vocês não sejam negligentes, para que vocês não parem, para que vocês não estacionem na vida, não desistam na vida, não sejam tardios. Eu quero motivar vocês, eu quero incentivar vocês a imitar. Eu quero que vocês olhem para esses homens. Aí tem uma expressão aqui, para que vocês sejam imitadores daqueles que pela fé. E essa expressão pela fé, nós vamos encontrar lá em Hebreus capítulo 11. Você vai ver o capítulo 11, o capítulo inteiro. Pela fé, entendemos que os mundos vieram à existência. Pela fé, você vai encontrar Abraão, Isaac, Jacó, Noé, todas aquelas galerias de homens, os heróis da fé. Você vai encontrar essa expressão pela fé. Então o autor, ele está mostrando agora, olha, se você não quer ser uma pessoa negligente, se você não quer parar durante a sua caminhada, você precisa olhar para esses homens, olhar para esses heróis, você precisa olhar para aqueles que terminaram a carreira, para aqueles que chegaram até o final. Se você não quer ser lento, não quer ser tardio, olhe para esses modelos. E nós temos, ao longo do livro de Hebreus, nós temos, vamos dizer,
esses homens de Deus, que são modelos para nós olharmos, para nós imitarmos, e o nosso modelo supremo é Jesus. Lá no capítulo 12 ele vai dizer, depois que ele apresenta a galeria dos heróis da fé, quando ele diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ele vai dizer, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Então nós precisamos, como cristãos, imitarmos, seguir o exemplo desses homens. Ele fala, sede imitadores daqueles. Ele não apresenta o nome aqui dessas pessoas. Ele não apresenta o nome aqui desses heróis, dessas pessoas que herdaram, dessas pessoas que perseveraram, dessas pessoas que não estacionaram na caminhada. Ele não apresenta o nome, mas ele diz, olha, nós precisamos ser imitadores. Vocês precisam ser imitadores. Vocês não podem ser negligentes. Vocês não podem ser indolentes, mas precisam imitar a fé daqueles que herdaram as promessas, daqueles que com paciência enfrentaram as lutas, as dificuldades da vida, os problemas da vida, daqueles que foram rejeitados, desprezados, mas eles suportaram as dificuldades como bons soldados de Jesus. Então é isso que o autor ele está nos mostrando aqui. Está dizendo, olha, uma evidência, aquilo que acompanha a salvação, é quando você imita a fé, é quando você imita aquelas pessoas que foram exemplos de fé, que foram modelos de fé, foram modelos de vida, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Se nós olharmos para esse texto, nós vamos perceber que as maiores virtudes da vida cristã estão nesse texto. Quando Paulo, ele fala a sua carta, escreve aos Coríntios, ele vai falar da fé, da esperança e do amor, como as maiores virtudes da fé cristã. E nesse texto, nós temos essas virtudes aqui. Nós temos a fé, nós temos a esperança e nós temos o amor. Ele mostrou para aqueles crentes que eles amavam a Deus, que esse amor a Deus está evidenciado no relacionamento dele com os irmãos, porque eles estão servindo aos irmãos. Então ele falou do amor dessa igreja, a virtude do amor. Mas no texto também, ele falou da plena certeza da esperança. Ele fala que nós somos movidos aqui na terra em servir através desse amor, mas nós temos uma esperança que está além dessa realidade, uma esperança que está além de todas as circunstâncias. E aí no versículo que lemos, versículo 12, ele fala da fé. Então você percebe a fé, a esperança e o amor. Essas verdades, essas bases da vida cristã que sustentam, que dá forças ao crente a caminhar, a marchar,
a não desanimar. Como é bom nós andarmos na presença de Deus e temos essas certezas em nosso coração. Porque às vezes vêm as lutas, às vezes nós falhamos, às vezes nós erramos e pensamos: será que realmente eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? Será que... Vem aqueles sentimentos, mas aí logo eles passam, porque a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas também um texto como esse nos mostra essa verdade, nos mostra que existem verdades que estão nos acompanhando, existem verdades que estão nos seguindo. Essas verdades são resultados daquilo que somos, daquilo que alcançamos. Essas evidências são pertencentes à salvação. Então o autor, ele está nos assegurando que em meio às dificuldades da vida, que mesmo quando muitos pensam em desistir, em voltar para trás, em abandonar Jesus, em deixar Jesus de lado, de nós, ele diz: de vocês, eu estou persuadido de coisas melhores. Então, irmãos, o que Deus espera, o que o Espírito Santo espera, o projeto de Deus é que venha de nós coisas melhores, coisas que pertencem à salvação. Que Deus possa olhar para cada um de nós essa noite, assim como o Espírito Santo olhou para aquela igreja, porque nós cremos que a palavra de Deus, ela é a palavra do Espírito. Os santos homens de Deus falaram pelo Espírito Santo, e aqui não é somente o escritor humano que está falando. Quem está falando nesse texto é o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que toda profecia não é de particular interpretação, não procede do homem, mas de Deus. Toda palavra da Bíblia é palavra de Deus, é palavra do Espírito, é palavra que vem de Deus, da mente de Deus. E o que nós temos aqui é a mente do Espírito, que está olhando para os crentes e está dizendo: olha, tem coisas melhores, esperamos coisas melhores, que pertencem à salvação. Estamos persuadidos disso. E Deus não é injusto para se esquecer. Essa é a grande verdade, irmãos. Deus não é injusto para se esquecer de nada daquilo que você faz no reino de Deus. Deus não é injusto para se esquecer do tempo que você separa para estar na presença dEle, do tempo que você separa para vir à casa de Deus, do tempo que você separa para você orar, do tempo que você separa para você ler a sua Bíblia, do tempo que você separa para falar de Jesus, para proclamar a palavra, para proclamar o Evangelho. Deus não é injusto para se esquecer quando você ajuda alguém, quando você abençoa alguém. Deus não é injusto para se esquecer quando você vem à casa de Deus, você é fiel com a sua oferta, com o seu dízimo. Deus não é injusto para se esquecer do seu serviço. É isso que o autor diz, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Irmãos, a verdadeira salvação, ela sempre vai ser evidenciada. Sempre vai ser. Que essa palavra, nessa noite, ela fique no seu coração. As coisas que acompanham, as coisas que são resultados, que são pertencentes à salvação. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Quero orar nessa noite, no nome de Jesus, pedindo para que Deus venha lhe abençoar, para que você faça
Faça uma autoanálise do seu coração, da sua vida. Veja como que está a sua vida, quais são as evidências, quais são os frutos que mostra que você realmente faz parte da verdadeira igreja de Deus, que você verdadeiramente faz parte do povo de Deus. Vamos orar nessa hora, pedindo a graça do Senhor, a bênção dEle. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por essa noite, pela palavra do Senhor que foi ministrada ao nosso coração, que foi ministrada, meu Deus, à nossa vida. Pai, eu oro para que essa palavra, ela venha alcançar, ó Deus, muitos corações ainda, venha alcançar muitas vidas ainda, Senhor. Que esta palavra venha mudar vidas, venha despertar famílias, venha despertar jovens, venha despertar lares, ó Deus. Eu oro para que a palavra do Senhor, que é viva, penetre como espada de 2 gumes no coração. Visita, meu Deus, agora cada lar, cada família, aqueles que estão na sua casa, meu Deus, agora ouvindo essa palavra. Deus, eu oro para que o Senhor abençoe. Deus, eu profetizo cura para aquelas pessoas que estão agora, que precisam de um milagre, que precisam de uma intervenção sobrenatural. Deus, Pai querido, eu apresento, meu Deus, diante do Senhor, aquelas vidas que estão enfermas, ó Deus, que necessitam de uma visitação do céu, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, colocamos a irmã Marcilei na tua presença, Pai, que precisam de um milagre, da bênção do Senhor na sua saúde. Nós profetizamos, ó Deus, saúde sobre a vida dela, nós profetizamos milagres sobre a vida dela, nós abençoamos em nome de Jesus, com saúde física, com restauração física sobre ela, meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Deus, abençoa a tua igreja, cuida da tua igreja neste lugar, traz o despertar os corações, ó Deus, para que haja um desejo de te buscar mais, de se encher da palavra do Senhor, de receber a palavra do Senhor, de crescer na presença do Senhor, ó Pai. Deus eterno, nós te adoramos, nós te louvamos nesta noite, nós te glorificamos nesta noite, nós te bendizemos nesta noite, Senhor. Seja conosco, abençoa os teus filhos que estão aqui. Deus, eu declaro bênção sobre a vida deles, ó Pai, deixar o seu lar, sua casa, para estarem aqui, ó Deus. E o Senhor não é injusto para ver o trabalho, o Senhor conhece, o Senhor vê a dedicação de cada um de nós, ó Pai. Deus eterno, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, que a presença do Senhor seja viva, seja real, cada vez mais em nossos corações. Meu Deus, nós oramos agradecidos nesta noite por tudo, em um nome santo, bendito e precioso de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te dê um restante de semana, debaixo da graça, debaixo da bênção, debaixo do cuidado e da provisão dEle, em o nome do Senhor Jesus. Está encerrado nosso estudo. Domingo às 18 horas, Santa Ceia. Domingo às 19h30 também, Santa Ceia do Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.